Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao Zona Matemática. Meu nome é Josué e vou falar hoje um pouco dessa disciplina maravilhosa, que é linda, bela e desperta os melhores sentimentos nas pessoas. Então, vem comigo no projeto Zona Básica. Essa é a terceira aula e iremos tratar de porcentagem. Você sabe muito sobre porcentagem? Isso te incomodou durante a sua vida acadêmica, lá na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade? Isso te importuna até hoje para passar nos concursos públicos? Então você está no lugar certo. Venha comigo que eu vou te passar os princípios fundamentais e dicas essenciais para você não errar mais questões de porcentagens ao longo da sua vida. Então, venha comigo. Porcentagem. Então, você provavelmente já deve ter ouvido falar de porcentagem alguma vez na sua vida, já teve que lidar com ela, até mesmo porque porcentagem é essencial para a vida cotidiana. Ela consiste, numa forma de apresentar informações que é essencial em programas jornalísticos, nas revistas. Quando você vai comprar alguma coisa, normalmente você pede desconto, você vê onde tem promoção e as promoções são dadas em porcentagens. E para onde você olha, a porcentagem está lá. Nos índices de economia, nos resultados de pesquisas, nos descontos, nas propagandas. Na hora de eliminar um participante de reality show, você precisa lá, tá lá a porcentagem viva e forte. Quando você está torcendo para o seu time não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tem lá uma porcentagem que indica o tanto que o seu time está enrolado, o tanto que você pode respirar aliviado, ou então a chance de título, se você não torce para o São Paulo, enfim. Tem todas essas questões, onde aparece porcentagem na vida cotidiana. Então, hoje a gente vai entender o que é a porcentagem, como a gente trabalha com porcentagem para não errar nenhum tipo de questão. Seja na sua vida cotidiana, quando você vai comprar alguma coisa, fazer algum negócio, seja na hora de resolver uma prova de concurso ou uma prova da sua faculdade, lá da sua escola, enfim. A proposta aqui é: não erre mais a respeito de porcentagem, ok? Então, vamos lá. Vamos para a aula. O que é porcentagem? Porcentagem é uma razão em que o denominador é igual a 100. Pode ser chamada também de razão centesimal ou taxa percentual. As porcentagens costumam ser indicadas pelo numerador seguido do símbolo porcento. Esse símbolo aqui, ele é chamado de porcento. A porcentagem é usada para comparar grandezas, calcular valores de lucro, desconto ou prejuízo. Em geral, taxa de juros é informada na forma de porcentagem. Então, a gente vai ver que nas mais diversas circunstâncias da vida cotidiana, onde aparece porcentagem, você vai ler o termo porcento ou vai ter o símbolo indicando a porcentagem. Então, a gente vai começar com um exemplo para ver como a porcentagem ela se aplica, Isso daqui, com certeza, você já viu em algum lugar. Uma calça que custa R$100 foi vendida com desconto de 15%. A princípio, eu não quero nem calcular quanto é, eu só quero dizer para você qual é o significado de uma calça que custa R$100 ser vendida com desconto de 15%. O que isso significa? O desconto de 15% significa que a cada R$100 no preço, R$15 serão descontados. É isso. O desconto de 15% significa que a cada R$100 no preço, R$15 serão descontados. Então vamos lá. Se a calça custa R$100, o desconto é igual a R$15. Se a calça custa R$200, o desconto é de R$30. Repare que se você dobra o preço da calça, você dobra também o desconto. Isso remete às nossas aulas anteriores, onde falamos que se uma grandeza aumenta proporcionalmente à outra, então a gente tem uma proporção,
gente tem uma igualdade entre razões. A gente pode dizer que 15 está para 100, assim como 30 está para 200. E o que você percebe aqui? A gente pode continuar isso aqui infinitamente, né? Multiplicando por valores comuns aqui no numerador e no denominador, que a gente vai achar valores parecidos, né? Valores assim que a gente enxerga como óbvios. Mas e se a calça custar R$ 360? Se a calça custar R$ 360, o desconto vai ser de quanto? Vamos ver aqui. Então, a gente sabe que a calça custa o valor X de desconto está relacionado com o preço de R$ 360, assim como o desconto de R$ 15 está relacionado com 100, ok? Então vamos lá. A gente tem uma proporção que nem estudamos nas aulas anteriores. Se você não viu, é bom você dar uma olhada na aula 1 e na aula 2 para entender a parte de proporcionalidade. Então, você fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, você vai chegar em x igual a 15 vezes 360 sobre 100. E isso implica x igual a R$ 54 de desconto. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, é isso. A gente percebeu aqui que a porcentagem está relacionada com uma razão de denominador 100. E isso vai servir para diversas comparações que nós podemos fazer e diversos tipos de problema que a gente pode resolver utilizando porcentagem, certo? Isso vai ser muito comum. Então vamos lá. A porcentagem ela vai servir principalmente para compreender algumas situações, algumas circunstâncias em que é necessário comparar quantidades para a gente ter noção do que foi maior, do que foi menor, do que foi mais significativo ou menos significativo. E para simbolizar esse tipo de comparação, preste muita atenção nessa situação que está na tela. Consideremos a evolução da quantidade de estudantes de ensino fundamental e ensino médio dos anos 2019 e 2020. Então, nós temos aqui o nível, né, de ensino, que é ensino fundamental e ensino médio, número de estudantes em 2019, número de estudantes em 2020 e o crescimento do número de estudantes. Então, a gente pode ver, para comparar o crescimento, porque a gente pode falar de crescimento de uma maneira absoluta. A gente pode dizer que o ensino fundamental ganhou, né, mais estudantes de uma maneira absoluta se comparado ao ensino médio, mas a ideia é perceber quem proporcionalmente ganhou mais estudantes, né? Relativamente, quem ganhou mais estudantes foi o ensino fundamental ou foi o ensino médio? Para isso, a gente vai fazer uma razão para o ensino fundamental, que eu vou chamar aqui de EF. O ensino fundamental teve um crescimento de 42 estudantes, sendo que inicialmente ele tinha 600. Então aqui eu comparo o crescimento de estudantes com o valor inicial lá de 2019, que a gente está tomando por referência. No ensino médio, a gente tem 32 estudantes a mais no ambiente que em 2019 tinha 400 estudantes. Então, qual é o significado disso? Como comparar essa razão do ensino fundamental com essa razão do ensino médio? Então, o que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a gente pensou no slide anterior, a gente vai fazer aqui. A gente vai comparar as razões por meio de proporções em que a razão à direita do sinal de igual ela vai ter denominador 100. E os valores aqui na parte de cima, né, nos numeradores, são desconhecidos. Eu vou chamar de x, tá? Aí, fazendo os cálculos, você vai perceber, fazendo aqui x igual a 100 vezes 42 sobre 600. Você vai simplificar aqui, 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 aqui. Você vai chegar em 42 dividido por 6. Isso significa x igual a 7. Aqui na de baixo, você vai fazer x igual a 100 vezes 32 dividido por 400. Isso aqui implica x igual a 8.
Então, o que a gente pode concluir? Quem teve maior crescimento, né? Quem teve maior taxa de crescimento? A gente pode ver, então, que no ensino fundamental o crescimento foi maior. Aliás, minto. No ensino médio o crescimento foi maior. O crescimento foi maior. É igual a 8 centésimos. E 8 centésimos equivale a 8 centos. Ok? Então, a gente vê que a porcentagem ela nos dá uma ideia da relação da parte com o todo. E a gente consegue determinar qual é a taxa, né, que nos diz a informação, que é até mais exata, né, para a gente ter uma noção mais exata, nesse caso aqui, do significado de crescimento ou decrescimento. O exercício número 1, ele está relacionado com o cálculo a partir de frações, de como a gente pode transformar essas frações em porcentagem. Como é que a gente transforma essas frações em porcentagem? Então, aqui na letra a gente vai fazer a divisão de 3 por 5. Quando a gente divide 3 por 5, a gente encontra 0,6. E o 0,6, transformando em uma fração de denominador 100, a gente encontra 60 centésimos. E 60 centésimos equivale a 60%. 7 oitavos. 7 oitavos, se você dividir 7 por 8, você vai encontrar 0,875. 875. Isso daqui, numa razão em que o denominador é 100, você vai achar 7,5 de 100. Porque aqui no caso, eu vou andar 2 casas para a direita com a vírgula. E isso aqui, em porcentagem, vai ser igual a 87,5%. 8 quintos. 8 quintos equivale a 1,6. Eita, então eu posso ter algo maior do que zero aqui na parte inteira? Sim, eu posso ter porcentagens maiores do que 100, tá? Isso não acontece quando a gente está falando de probabilidade, mas nas diversas outras situações do cotidiano isso é bem possível, tá? Então, 1,6 com o denominador 100 é 160 centésimos. Isso aqui equivale a 160%. Por último, um décimo é 0,1 e que equivale a 10 centésimos. Isso daqui equivale a 10%. Então é bem simples você conseguir transformar uma fração em um número fracionário. E a partir do momento que você tem um número fracionário, né, colocar um denominador 100 e assim determinar a porcentagem. Então, exercício número 2. Calcule as porcentagens dos seguintes valores. Para calcular a porcentagem de determinados valores, o processo é muito simples. Você pega esse número e multiplica pela porcentagem. Olha só como é que vai ficar. 12% de 300 é a mesma coisa que 300 vezes 12%. Então, 12% de 300 é a mesma coisa que 300 vezes 12%. E 300 vezes 12% é 300 vezes 12 centésimos. E aqui você pode simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e 3 vezes 12 dá 36. Então, o que a gente conclui? Que 12% de 300 é igual a 36. 32%, 450, é muito simples de calcular também. Porque isso daqui vai ser igual a 450 vezes 32%. 450 vezes 32% é a mesma coisa que 450 vezes 32 centésimos. E 450 vezes 32 centésimos, você pode simplificar esse zero com esse zero aqui. Aí vai virar 45 vezes 32 dividido por 10. E isso daqui vai dar 144. 60% de 80 vai ser a mesma coisa que 80 vezes 60%. Isso daqui vai ser igual a 80 vezes 60 centésimos. Aí simplifica isso com esse com esse. 8 vezes 6 dá 48.
Por último, 10,5% de 600. Pode ter porcentagem com vírgula? Pode, isso é perfeitamente possível e muito comum. Então, 10,5% de 600 é igual a 600 vezes 10,5%. Isso daqui vai ser igual a 600 vezes 10,5 centésimos. Simplifica esse com esse com esse. Aí você vai ter 10,5 vezes 6, que vai ser igual a 63. Então, muito simples, né? Muito fácil. Não tem dificuldade aqui. Basta você ter uma noção que para calcular a porcentagem de qualquer coisa, você pega esse qualquer coisa e multiplica pela porcentagem. Aí, para multiplicar pela porcentagem, você multiplica pela fração centesimal relacionada com ela. Daí, você faz a multiplicação do número por essa fração de denominador 100, que assim você chega no resultado que você deseja. Muito fácil. Agora, o exercício mais legalzinho, né? Um exercício sobre a prova da Polícia Militar de São Paulo aplicada em 2019, né? Concurso para soldado. Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi 216. Sabendo que esse número é 12,5% maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e de fevereiro de 2019 é. Então, vamos supor que em fevereiro a média tenha sido X. Então, em março, foi o valor de fevereiro mais 12,5% do que foi calculado em fevereiro. Ou seja, 12,5% de x. Então, x mais 12,5% de x, nesse caso aqui, vai ter que ser igual a 216. Esse raciocínio aqui que a gente tem. Então, a partir disso daqui, a gente começa a fazer o cálculo. E a gente vai ver que x mais 12,5% de x é a mesma coisa que x vezes 12,5 centésimos. Isso tudo tem que ser sendo igual a 216. Isso daqui implica que x mais 0,125 vezes x é igual a 216. Então, isso implica, se você juntar 1 com 125 centésimos, vai dar 1,125 vezes x igual a 216. Particularmente, quando a gente faz concurso, no meu caso, né, quando eu faço uma prova de concurso e eu sei que eu não posso usar calculadora, eu evito fazer divisões com números decimais. Eu prefiro deixar na forma de fração. E 1,125 na forma de fração é 9 oitavos. Então, isso aqui equivale a 9 oitavos. X igual a 216. Isso daqui permite melhor o cálculo, porque o 8 vai passar multiplicando e o 9 vai passar dividindo, por aqueles motivos que eu já falei para vocês, né? Para simplificar o 9, eu tenho que dividir dos dois lados da igualdade por 9. Para simplificar com o 8, né? Para eliminar esse 8, eu tenho que multiplicar o numerador por 8, né? Então, se eu multiplicar por 8 de um lado, do outro lado eu multiplico por 8 também. Aí vai ficar desse jeito, 216 vezes 8 dividido por 9. Ok? Aí, 216 dividido por 9 dá 24. Aí, 24 vezes 8 dá 192. Então, 192 tem a ver com média de fevereiro. Ok? Então, a gente não chegou na resposta ainda, porque ele deseja saber a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e fevereiro de 2019. Então ele quer saber quanto é 216 menos 192.
216 menos 192 vai dar 24. Então, essa daqui é a diferença. E a resposta correta é a letra A. E vamos para a próxima. Exercício número 4 do Enem de 2020, né? Uma questão fresquinha aí. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Então, a gente sabe, nesse caso, que lá da lógica, eu sei que vocês são bons de lógica, que tanto aqui nesse gráfico, como nesse gráfico bem aqui, eu tenho jovens que trabalham. A diferença é que tem jovens que só trabalham e tem jovens que trabalham e estudam. Então, a gente tem esses dois grupos aqui de jovens que trabalham. Então, o total, né, a porcentagem de jovens que trabalham é 13,6 mais 45,2. Esse somatório ele vai ser igual a 58,8. O que a gente conclui? Que 58,8% equivale a jovens que trabalham. E, então, do total de jovens que participaram do levantamento, né, 58,8% trabalham. Então, a gente pode dizer que 58,8% de 363 mil é a quantidade de jovens que trabalham. Então, isso daqui equivale a 363 mil vezes 58,8. Isso daí vai ser igual a 363 mil vezes 8,8 dividido por 100. Simplifica aqui, 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 aqui. Então, o que você faz agora? Pega 3.630 e multiplica por 58,8. O resultado disso daí vai ser igual a 213.444. 213.444 jovens que trabalham. Então, a resposta correta é a letra C. Ok? Questão simples, questão fácil de resolver. Questão número 5. A tabela a seguir apresenta informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Então, homens cabos correspondem a 65% e mulheres cabo refletem 35%. Sargentos, né? 70% dos sargentos são homens e 30% são mulheres. Para resolver essa questão, né, que ela vai pedir para você marcar uma alternativa e em cima desse conhecimento que você tem de porcentagem, o que significa realmente porcentagem. Então a gente tem que aprender primeiro que porcentagem não se trata de valores absolutos, mas são valores relativos, tá? E que não foi informada a quantidade de cabos ou sargentos. Então a gente não consegue comparar a quantidade de cabos e sargentos. A gente consegue pegar informações importantes. Por exemplo, se você tem mais homens cabos e mais homens sargentos, significa que na união de todos os cabos com todos os sargentos, você vai ter mais homens que mulheres. Isso a gente pode afirmar. Agora, de resto, a gente tem que duvidar. Então, com base apenas nas informações apresentadas na tabela, ou seja, você não sabe a quantidade de cabos ou sargentos que tem lá. Assinale a alternativa que contém informação necessariamente verdadeira sobre os cabos e sargentos desse batalhão. Então, olha a letra A. O número de homens com patente de cabo é menor que o de homens com patente de sargento? Eu não posso afirmar isso, porque eu não sei quantos cabos e quantos sargentos tem, então a alternativa A não serve. B. O número de mulheres com patente de cabo é metade do de homens com patente de sargento?
Não temos como saber, porque a gente não sabe quantos sargentos ou quantos cabos tem lá. O número de homens com patentes de cabo ou sargento é maior que o de homens com patentes de cabo ou sargento. Como eu falei antes, se juntar apenas os grupos de cabos e sargentos, a gente vai ter mais homens que mulheres. Então, possivelmente a letra C é correta. Vamos ver as outras. O número de homens com patente de cabo ou sargento é menor que o de mulheres com patente de cabo ou sargento? Não, é justamente o contrário. O número de homens com patente de cabo é maior que o de homens com patente de sargento? Não sabemos, porque a gente não sabe quantos cabos e quantos sargentos tem. Então, a gente vai marcar a alternativa C. Olha só que legal, sem fazer conta, mas só sabendo o conceito de porcentagem. Então, vamos para a próxima, questão número 6, que é do Enem, no Enem de 2020. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de 5 tipos de pneu, em que o fator de eficiência climática é C, índice que fornece o comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado. Então tem esses valores aí com chuva e sem chuva. O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos fatores de EC, com ou sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Ele é utilizado para determinar qual pneu deve ser selecionado para uma dada corrida, escolhendo-se o pneu que apresentar o maior CRC naquele dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover era de 70% e o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos 5 tipos de pneu. Então ele vai escolher um. Então, se ele escolheu corretamente, né, o pneu escolhido foi. Então, o que a gente tem logo de cara aqui? Ó. E o CRC do pneu 1, ele vai ser igual. Repare bem que se a probabilidade de chover é 70%, de não chover é 30%. Percebem isso? Então, para calcular o CRC do pneu 1, a gente vai ver o CRC dele com chuva, que é 6, a probabilidade de chover, que é 70%, que eu já vou colocar aqui 0,7, mais a probabilidade de não chover é 30%. E o EC sem chuva do pneu 1 é 3, então é 3 vezes 0,3. Essa soma aqui vai ser igual a 4,2 mais 0,9. 4,2 mais 0,9 dá 5,1. TRC do pneu 2. Do pneu 2, você vai ter 7 vezes 0,7 mais menos 4 vezes 0,3. Isso tudo aqui vai dar 4,9 menos 1,2 e vai dar 3,7. Ok? Então vamos lá. O CRC do pneu 3 vai ser igual a menos 2 vezes 0,7 mais 10 vezes 0,3. Isso aqui vai ser igual a menos 1,4 mais 3, que vai ser igual a 1,6. O CRC do pneu 4 vai ser 2 vezes 0,7 mais 8 vezes 0,3. Isso daqui vai ser igual a 1,4 mais 2,4, que vai ser igual a 3,8. Por último, CRC do pneu 5. CRC do pneu 5 é igual a menos 6 vezes 0,7 mais 7 vezes 0,3. Isso daqui vai ser igual a menos 4,2 mais 2,1, que é igual a menos 2,1. Então, o maior CRC calculado
Aqui nesse caso foi o CRC do pneu 1. Então a resposta correta é a letra A. Ok? Então o pneu escolhido foi o primeiro pneu, foi o pneu da letra A. Então, exercício 7, também do Enem. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em geral e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrido no mês de novembro. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Então, a gente vai tomar um recorte aqui da porcentagem. Vamos supor que foram vendidos 100 perfumes e a gente vai tentar dar uma noção da arrecadação de cada um desses produtos. Então vamos lá. Perfume 1. Vamos supor que ele tenha sido vendido para 3 clientes, né? Então a gente vai pegar o 13 e multiplicar 13% vezes 200. E como a gente vai tomar uma compra a cada 100, né, para usar a ideia de porcentagem, então 13 vezes 200. 13 vezes 200 é igual a 2.600. Segundo. O segundo a gente vai encontrar algo parecido, né? Que a gente vai ter que multiplicar 10 por 170. 10 vezes 170 é igual a 1.700. Então vamos para o próximo perfume. O perfume 3 tem 16%, né? Então foi vendido por 16%, 16% dos clientes. Então eu vou supor que são 16 perfumes 3 que foram vendidos. Então 16 vezes 150 vai ser igual a 2.400. Então, em relação ao perfume 4, eu vou ter que multiplicar 29 vezes 100. 29 vezes 100 é 2.900. Por fim, o perfume 5 é como se ele tivesse vendido 32 perfumes ao preço de R$ 80. Isso aqui é igual a 2.560. 2.560. Então, qual desses valores é maior, né? Então, o perfume 4, ele apresentou um melhor resultado. Então, a gente vai marcar ele aqui. Marcá-lo aqui. Fácil, né? Vamos para a próxima. Então, questão número 8. Questão número 8, também do Enem 2020. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Gasto com internet 120, mensalidade escolar 700, mesada do filho 400. Inveja. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Então, a gente vai ver primeiro, né, a redução da mesada. Como é que se calcula a redução da mesada? A gente vai calcular o tanto que aumentou de internet e o tanto que aumentou de mensalidade escolar. A redução de internet, ela é de 20%. Então, como é que calcula 20% de 120? E esse tanto a gente vai ter que juntar com a mensalidade escolar, que aumentou 10%. Então, a gente tem que calcular 10% de 700. E fazer essa soma. Porque essa soma é o que vai ser subtraído da mesada. Então, vamos lá. A gente vai fazer 120 vezes 20% mais 700 vezes 10%. Isso daqui vai ser igual a 24, né, mais 70, que vai ser igual a 94.
Então, a porcentagem, para calcular a porcentagem de redução, vou até colocar aqui logo como porcentagem. Então, a gente vai calcular a porcentagem de redução. A gente vai pegar o 94 e dividir por 400, ok? Então, vamos lá. 94/400 equivale a uma fração centesimal. Basta dividir por 4 o numerador e denominador. Daí a gente vai chegar em 23. A gente vai ter 94/400 equivalente a 23,5 centésimos, que equivale a 23,5%. A resposta é a letra B. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Agradeço muito a participação de ter chegado até aqui. E nesse caso, eu peço que vocês compartilhem a aula com seus amigos, com os parentes, para aqueles que precisam aprender um pouco mais de porcentagem. Eu peço também que ativem o sininho aí para as próximas aulas já aparecerem para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal, que isso vai ajudar a crescer, né, a alcançar mais pessoas que precisam aprender matemática, tá certo? Então eu agradeço demais a presença de todos vocês. Mais uma vez eu coloco aqui para me seguir lá no Instagram, que sempre eu estou colocando lá nos meus stories, lá no meu feed de notícias, sempre colocando uma questão ou outra para resolver, colocando conteúdos interessantes, informações importantes, falando da minha vida privada também, que está lá. E, no mais, agradeço muito, muito mesmo a presença de todos vocês e precisar de mais informações, tirar dúvidas, mentorias, aulas particulares, é só colocar aí nos comentários ou então me seguir lá no Instagram, que por lá a gente conversa também, certo? Um forte abraço, fica com Deus e a gente se topa por aí. Tchau, tchau.